E se você pensasse numa entidade tão poderosa quanto The One Above All? Se você respondeu The Presence, o deus do universo DC, você está certo e ao mesmo tempo errado. Certo porque The Presence, sim, ele é um deus absurdo de poderoso, mas está errado porque está muito abaixo do The One Above All. O poder do The Presence vem da crença, a crença dos humanos em crer em um deus. Mas será mesmo que esse deus seria forte o suficiente para vencer esses 10 personagens que eu separei especificamente para derrotá-la? Vem comigo que esse vídeo vai ser bem polêmico. Vence Senhora dos Pesadelos, Slayer. A Senhora dos Pesadelos é a entidade primordial e suprema em Slayer, responsável por criar e sustentar o multiverso do seu próprio universo, incluindo então Sea of Chaos. Ela personifica o caos absoluto com os poderes ilimitados de criação e destruição. A sua presença é mais sentida através dos seus próprios efeitos, como o feitiço de Gigaslave, que pode causar destruição total. The Presence, por outro lado, é uma entidade suprema do universo DC, criando e sustentando todo o multiverso e seus conceitos, como vontade e também destino. A sua, entre aspas, onipotência transcende espaço e tempo, influenciando a narrativa e a realidade do universo DC. Ambos são, entre aspas, onipotentes dentro de seus respectivos universos, mas The Presence tem uma abrangência mais universal e não está restrita a um conceito específico como caos. The Presence, ele é visto como criador e controlador de toda a narrativa no universo DC, enquanto Lissama é uma força primordial do universo seu dentro do próprio contexto de Slayer. The Presence, ele sustenta um multiverso vasto e complexo, enquanto Slayer trabalha dentro do próprio multiverso de Slayer e o Sea of Chaos. A presença ela tem uma vantagem sobre a própria A Senhora dos Pesadelos, devido à sua abrangência universal e controle sobre toda a existência e a narrativa do próprio universo DC. Perde Gun, Dark Tower. Dark Tower é uma série de livros composto pelo próprio Stephen King, uma história que segue o Roland Dexter, o último pistoleiro, em sua busca pela própria Torre Negra, um edifício mágico que sustenta o multiverso. Gun é uma entidade central desse universo, representando um poder criativo e a força cósmica que sustenta o multiverso de King. Ele criou a Torre Negra, que mantém a estrutura de todas as realidades e dimensões. Gun, ele é associado à criação, à ordem e ao equilíbrio, em contraste com o caos e destruição representados pelo próprio Rei Rubro. Gun não só cria, mas também transcende o conceito de multiverso, com uma influência potencialmente maior. The Presence, ele é poderoso dentro do próprio universo DC, mas sua ação é mais limitada ao cosmos DC. Gun, por outro lado, ele é como uma metáfora para o Stephen King, que tem um controle metafísico sobre a narrativa e pode alterar a realidade de qualquer universo que cria. The Presence, embora supremo dentro da DC em si, não possui a mesma flexibilidade criativa. Gun, ele exerce um poder absoluto diretamente, moldando e mantendo a realidade. Gun, ele pode ser visto como uma extensão do próprio Stephen King, elevando um status além de uma simples divindade. The Presence, por outro lado, é uma entidade divina dentro da narrativa da DC, sem um vínculo metafórico com o autor. Gun, por sua posição como uma força criativa que molda e sustenta toda a realidade e narrativa, tem um poder que poderia superar The Presence, cuja a influência está mais restrita ao universo DC e o seu próprio dentro do universo em si. Gun não só cria, mas também controla e altera a essência da existência, tornando uma entidade com um poder muito maior. Vence Deus Ancião, Demon's Bane. Essa é uma versão transcendental do Demon's Bane que possui poder absoluto e infinito, capaz de lutar contra entidades cósmicas. Deus Ancião, Demon's Bane, também conhecido como Elder God Demon's Bane, é uma das entidades mais poderosas do universo Demon's Bane, uma franquia que mistura elementos de robô, horror Lovecraftiano e magia. Criado inicialmente com um visual novel, Demon's Bane se explodiu para light novels, mangás e também animes. Demon's Bane é um robô gigante criado a partir de magia e ciência avançada, usado pelo protagonista Kurou Daijuji para combater ameaças ao mundo. Inspirado nas obras de H.P. Lovecraft, Demon's Bane evolui para a forma de Elder God Demon's Bane, uma entidade que transcende a realidade física e se torna o Deus Ancião, comparável aos seres mais poderosos da mitologia Lovecraftiana. Elder God Demon's Bane possui um poder absurdo, capaz de operar e reescrever a realidade em múltiplos universos e dimensões, enfrentando e também derrotando entidades como Nyarlathotep, quase imune a qualquer dano e pode regenerar e resistir a ataques físicos, mágicos e cósmicos. Pode criar, destruir e modificar universos, alterar o tempo e as leis da física. Possui um vasto arsenal e habilidades mágicas ampliadas ao se tornar o Deus Ancião, incluindo a capacidade de invocar versões múltiplas de si mesmo. The Presence, ele é a força criativa que transcende todas as formas da criação, incluindo a de Demon's Bane. A sua autoridade supera a do Demon's Bane, que opera dentro desse contexto específico. The Presence define a
as regras da realidade e pode sobrepor ao poder do Deimos Bane, que ainda está subordinado no contexto narrativo do seu próprio universo. The Presence ele é imune a qualquer ataque ou manipulação, enquanto Deimos Bane, apesar de sua invulnerabilidade, ele tem fraquezas narrativas. The Presence ele venceria Elder God Deimos Bane devido ao seu status como origem e a causa primeira de todas as coisas, como um poder absoluto que transcende qualquer conceito de realidade ou multiverso. Perde Azathoth Lovecraft. Azathoth é uma das entidades mais poderosas e enigmáticas de Cthulhu Mitos, criada por H.P. Lovecraft, conhecido como o caos nuclear ou o deus idiota. Azathoth é descrito como um ser primordial e caótico que ocupa o centro do cosmos. A sua existência é a origem de toda a criação, mas é marcada por um caos absoluto e uma falta de propósito ou inteligência. Azathoth é uma força primordial e caótica que gera a realidade, mas sem intenção ou propósito. Ele é cego e irracional. O universo é uma manifestação dos seus sonhos, e se Azathoth acordasse, toda a realidade seria destruída instantaneamente. Ele está no centro do universo, cercado por deuses menores que tocam flautas para mantê-lo adormecido. A sua existência é o pilar sobre o qual o cosmos se sustenta. Azathoth ele é onipotente em sua forma que transcende a lógica e a razão, sendo então a própria fonte de existência. Seu poder não segue as regras ou princípios. A sua natureza ela é completamente surreal e impossível de compreender ou controlar, desafiando qualquer tentativa de entendimento, até mesmo para um deus. A simples mudança de estado do próprio Azathoth, de sonho para vigília, seria suficiente para aniquilar toda a existência. Azathoth pode destruir o cosmos apenas ao despertar, enquanto The Presence destrói dentro de um sistema ordenado. Azathoth venceria The Presence devido ao seu caos absoluto e poder transcendente que desafia qualquer ordem ou compreensão. A sua mera existência representa uma ameaça à existência que The Presence não pode superar. Vence Homem dos Milagres. Homem dos Milagres é uma entidade onipotente do universo de Spawn. Criado pela Imagem Comics, ele é o criador do universo, transcende o conceito de bem e mal e é considerado uma divindade suprema do universo na sua própria realidade. O Homem dos Milagres criou tanto Deus quanto Satanás no universo de Spawn e também o equilíbrio cósmico sem interferir diretamente, a menos que necessário. Ele pode se manifestar de diversas formas possíveis, se adaptando-se a situações conforme o necessário. Ele tem poder absoluto sobre a criação e a realidade, podendo destruir ou criar toda a existência com um pensamento. Está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, conhecendo tudo o que ocorre em qualquer nível da realidade. Ele pode ter a realidade também, reescrever as leis do universo ou criar ou destruir também conforme desejar. The Presence ele é a origem de tudo no multiverso DC, incluindo conceitos também de mal e bem. O Homem dos Milagres, embora criador do próprio universo em si, ainda assim está dentro de uma narrativa específica e não possui a mesma autoridade numa escala cosmológica. Por mais que o Homem dos Milagres seja uma entidade muito poderosa, seu poder ele é limitado à sua própria realidade. The Presence, com seu escopo multiversal e autoridade suprema, supera ao do Homem dos Milagres, se tornando superior em termos de controle e poder absoluto. Perde Dawn Above. Dawn Above é a entidade suprema do universo Marvel, considerada a força criadora e última origem todo o multiverso em si. Seu poder o coloca no topo das entidades cósmicas da Marvel. Dawn Above ele é o criador e governante de tudo no multiverso Marvel, embora raramente interfira diretamente, mas ele também mantém o equilíbrio cósmico e transcende todas as outras entidades. Ele não tem uma forma física fixa, podendo aparecer como uma figura humana ou uma luz radiante. Possui um poder absoluto e ilimitado, capaz de alterar toda a realidade e o cosmos da Marvel. Conhecimento sobre todos os aspectos do universo em si está presente em todos os lugares e tempos simultaneamente, abrangendo o multiverso também. Dawn Above ele tem o controle absoluto dentro do próprio universo Marvel. O The Presence, como comparação, ele é um ser supremo, mas sua autoridade ela é limitada ao multiverso DC. Dawn Above ele transcende todos os conceitos e entidades do universo Marvel. Já o The Presence, ainda assim, ele é inferior a muitas entidades da DC que tem. Dawn Above tem controle absoluto sobre a realidade literalmente e possui uma vantagem sobre The Presence por simples capacidade sem restrições, potencial cosmológico. E para quem quiser ver mais sobre essa batalha, eu já trouxe aqui no canal. É antigo, mas contém muitas informações interessantes. Vence Kami Tenshi. Kami Tenshi, também conhecido como Tenshi Masaki,
uma entidade suprema do universo de Tenchi Muyo. Como um Kami Tenchi, ele evolui uma forma de transcendental, com controle absoluto sobre o multiverso e a realidade. Tenchi Masaki, inicialmente ele era um estudante comum e se transforma em Kami Tenchi, uma entidade divina que transcende todas as formas de existência e possui controle absoluto sobre a criação e destruição. Kami Tenchi ele tem o poder de criar e destruir universos de dimensões, manipular a realidade e o tempo, e a sua consciência abrange toda a existência. Ele age como um guardião e mentor, mantendo o equilíbrio do multiverso de Tenchi Muyo. Kami Tenchi ele tem um controle absoluto sobre o multiverso de Tenchi Muyo, mas The Presence, como uma forma de Deus, ele existe além de toda lógica e norma, e é paradoxal por natureza, onde é impossível de imaginar. O mais próximo que chegamos desse tipo de ser da DC é a presença divina. Mesmo além do próprio vazio, está contido dentro dele de todos os criadores, e toda a dualidade começa a partir dele. Ele criou o contorno da caixa e dentro dela seu poder brilhou sobre o que seria tudo. A caixa era criada por este Deus, além de todas as dimensões, espaço e tempo. Essa caixa é tudo e contém tudo, e Deus emanou como uma espécie de Criador Supremo. A caixa contém o universo, vazio e todas as criações, e o Criador, que representa um verdadeiro Criador. O mais próximo que chegamos disso é o mar de eternidade, que é um vazio além de todos os vazios, onde tudo primeiro cruza a mente de Deus. Como Tenchi é uma entidade poderosa, mas sua influência é limitada no contexto de comparação com The Presence. Perde o Criador, Feterine, Maria, o Mineko. Feterine Augusta Aurora, Maria ou qualquer outra bruxa que consiga ou tenha potencial para atingir o estágio de Criador se torna uma entidade transcendental com controle absoluto sobre a realidade e a narrativa, e mesmo não estando nesse estado de Criador, a própria Feterine já teria condições de vencer The Presence mesmo sem estar no seu auge. A Feterine, usando como exemplo, é uma bruxa que transcende a compreensão comum e possui uma forma transcendental conhecida como criadora. Ela controla e influencia a estrutura da narrativa e também da realidade dentro do universo de um Mineko. Ela pode manipular eventos, criar e destruir universos e alterar a estrutura da narrativa de forma fundamental, reescrever a história, alterar eventos e moldar a realidade e a narrativa de acordo com a sua vontade. Conhecimento absoluto, e pode realizar qualquer ação dentro do seu universo sem restrições. A Feterine ela pode reescrever a estrutura da narrativa, algo que The Presence não faz. A Feterine ela opera em um nível metafísico superior, além das limitações, o que o The Presence não faz. A sua habilidade de alterar a realidade e a ficção é mais flexível e abrangente do que o The Presence pode sequer sonhar. Tanto a Feterine quanto a Maria, em sua forma adulta, possuem um controle mais profundo sobre a realidade e a narrativa, o que só isso já confirma ser muito acima do próprio The Presence. Vence Tribunal Vivo. Tribunal Vivo é uma entidade cósmica de grande poder do universo Marvel, atuando como juiz e guardião do equilíbrio do multiverso. Ele serve como árbitro supremo da justiça cósmica, mantendo o equilíbrio de todas as forças do bem e do mal em todo o multiverso. Ele possui uma forma de 3 rostos, simbolizando a sua natureza de equilíbrio e justiça. Tribunal Vivo ele possui poder quase absoluto, capaz de manipular a realidade em uma escala multiversal, interferir em eventos cósmicos, pode julgar e reverter eventos, alterar a realidade e impactar a realidade inteiras. Ele está acima de entidades cósmicas da Marvel, mas também mantém um papel mais reservado. Uma grande desvantagem do Tribunal Vivo é que ele não é imune a todos os desafios dentro do multiverso Marvel. Por exemplo, podendo ser subjugado por outras entidades ou até mesmo ser subjugado por vilões ocupados com outros poderes. O Tribunal Vivo ele perderia para The Presence devido ao escopo mais amplo e autoridade superior que The Presence tem, que transcende o multiverso DC e alcança toda a criação e a existência. Perde a Caixa Nasoverso. A Caixa é uma entidade primordial e de imenso poder do Nasoverso. A Caixa representa o livro de Akasha, que simboliza a totalidade do conhecimento e a origem de tudo no Nasoverso. Ela é a fonte primordial da existência e a base do universo. Transcende formas físicas comuns e é representada como uma entidade que enfatiza a sua natureza de totalidade e também origem primordial. Ela pode manipular e reescrever a realidade e o tempo de maneira infinita. Seu poder abrangente de todo o Nasoverso, influenciando todas as formas de existência e conhecimento. Ele é capaz de criar e destruir universos e realidades com facilidade. Ela está acima de outras entidades e conceitos no próprio Nasoverso, sendo a base de toda a própria criação. A Caixa ela abrange toda a existência e o conhecimento, transcendendo seu próprio espaço e tempo, representando também a essência primordial do universo, transcendendo também todas as formas de existência. Pode alterar a realidade e o conhecimento de maneiras fundamental e abrangente, capaz de criar e destruir realidades sem limitações físicas e temporais. A maioria dos personagens opera um nível metafísico e ontológico que vai além da realidade física ou mágica.
eles existem em uma dimensão narrativa ou conceitual que lhes dá uma vantagem sobre o próprio The Press, que apesar do seu próprio imenso poder, ainda assim é um personagem dentro de um universo narrativo. Se você conhece outro personagem que poderia ver esse The Press, deixe seu comentário, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, isso é muito importante para mim. Valeu, falou e até mais.